Olá pessoal, Shalom, graça e paz a todos. Estou aqui para fazer mais um vídeo para este canal. Antes de eu dar prosseguimento, convido você a se inscreva nele, deixe seu like, seus comentários e compartilhe este vídeo caso desejar. Hoje eu quero estar trazendo aqui um comentário objetivo, respectivamente sobre um texto bíblico que ocorre na tradução da nova NVI 2023. Texto que eu quero estar aqui fazendo a leitura nesta ocasião, conforme está aí na descrição da imagem do vídeo, no caso, né? Referente ao texto de Gênesis capítulo 3, versículo 15, que nos traz a seguinte leitura, que nos diz assim: Porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela, que ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Bem, o que acontece? Nós temos aí uma tradução bastante diferente, respectivamente, às outras traduções bíblicas, inclusive a tradução da última NVI de 2011. O que acontece de diferente neste texto? Normalmente, a palavra que ocorre por duas vezes aí neste texto, que é na forma de um substantivo, zera, no caso, né? Normalmente ele é traduzido nas versões bíblicas como semente ou descendente. Porém, nessa tradução bíblica aí da NVI, ela trouxe aí na forma descendência, né? A partir da tradução do texto hebraico, que também você tem na descrição da imagem deste vídeo. Esta tradução, respectivamente, trouxe aí um choque para muitas pessoas, porque Gênesis capítulo 3 e o versículo 15, ele é tido como um texto conhecido como proto-evangelho, no caso, né? Então, por isso, normalmente, é traduzido como descendente ou semente, porque se entende que Gênesis capítulo 3 e o versículo 15 é uma profecia messiânica a respeito de Jesus. Eu quero dizer aqui especificamente o que eu penso a respeito disso. E o que eu penso, antes de me trazer aqui um comentário exegético de um especialista na área, eu quero deixar aqui as minhas considerações. O que eu vejo especificamente sobre este texto bíblico, eu vejo que gramaticalmente ele é um tanto quanto que difícil de se aplicar com uma ideia de um texto profético a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Eu vejo mais este texto sendo aplicado a partir de um cunho, a partir de uma interpretação teológica, no caso, né? Referente à pessoa de Jesus. Mas gramaticalmente eu compreendo que ele não se alinha, no caso. Não há fundamentos, no caso, para se tomar a partir deste texto que possa, de forma gramatical, se aplicar como uma profecia ou como uma ideia de um texto proto-evangelho à pessoa do Senhor Jesus. Então é mais a partir de uma interpretação teológica, respectivamente, sobre este texto. Eu quero aqui deixar também um comentário respectivo, né, sobre um especialista na área, né, que é Robert Christholme, né, na sua obra Da Exegese à Exposição. Na página 72 ele comenta o seguinte sobre este texto bíblico. Ele diz assim: alguns intérpretes de Gênesis capítulo 3, versículo 15, argumentam que a semente da mulher é uma referência, até certo grau, velada, ao Messias que esmagará a serpente, muitas vezes interpretada pelos defensores desta posição como uma referência a Satanás. O espaço de que dispomos não nos permite uma avaliação dos pontos fortes e fracos desta interpretação, mas uma observação é relevante para a questão gramatical em discussão. Os defensores desta interpretação messiânica não deveriam defender sua posição com base na presença do substantivo singular zera, semente, descendência. Essa palavrinha aqui que ele está falando, no caso, é referente
a esta palavra que está sublinhada aí no texto hebraico, né? As duas palavrinhas que estão sublinhadas no texto hebraico aí, de vermelho, que tem os seus correspondentes, no caso, destacado, né? Que é a palavra descendência, que ocorre daí no texto de tradução da NVI também, que está na descrição desta imagem. Ele prossegue dizendo assim, ó, porque o substantivo zera, embora às vezes se refira a um descendente individual, frequentemente se refere a uma descendência ou a descendentes em sentido coletivo. É possível que a expressão semente da mulher se refira coletivamente à raça humana que se originou da primeira mulher. Nesse caso, a passagem vislumbra a luta constante entre os seres humanos e as serpentes mortíferas, um conflito que era uma terrível realidade em todo o mundo antigo. O uso do pronome na terceira pessoa do singular ele, seu, para se referir à semente da mulher, na segunda metade do versículo, não contesta essa interpretação coletiva, pois modificadores de substantivos coletivos e pronomes relacionados a esses substantivos são geralmente singulares. Por exemplo, em Gênesis 22:17, o Senhor promete a Abraão: certamente te abençoarei e te farei a tua descendência. Ali aparece a palavra singular zera, tão numerosa quanto as estrelas do céu e a areia na praia do mar. A tua descendência, substantivo singular novamente, referente aos descendentes de Abraão. Por isso é traduzido como descendência. Conquistará, a forma verbal é singular. As cidades fortificadas, literalmente pedras, de seus. O hebraico traz o sufixo pronominal no singular, inimigos. As referências à descendência como sendo numerosa deixa claro que o substantivo é usado coletivamente, mas os modificadores verbais e pronomes estão no singular. Para resumir a simples presença do substantivo e dos pronomes no singular em Gênesis 3,15, não implica a interpretação do referente de zera como sendo um indivíduo. Então, aqui, de forma objetiva, segundo o comentário deste especialista aqui no caso, ele menciona aqui, deixando claro, né, que os defensores da interpretação messiânica não deveriam defender sua posição com base na presença do substantivo singular zera, né, onde eles traduzem normalmente como semente e descendente, porque na maioria das aplicações no texto hebraico significa, no caso, a descendência, né, esse substantivo no caso, né. Então, ele tem uma ideia ali, no caso, de se referir, no caso, a um grupo, né. Então, de forma objetiva aqui, eu quero concretizar nestas palavras aqui, a partir da leitura deste comentário exegético, deste hebraísta, né, que este texto aí, de Gênesis capítulo 3, de versículo 15, conforme fez a tradução bíblica da NVI de 2023, eu vejo como uma tradução coerente e sensata, que traz uma ideia mais sustentada, mais clara, mais explicativa, mais coerente, mais correta, daquilo que de fato o texto hebraico quer passar. A tradução aí, descendência, no caso referente ao substantivo zera, é uma tradução mais correta do que descendente, no caso, né? Do que descendente e do que semente, a partir daquilo que está proposto no texto hebraico. Então, eu vi e percebi que aqui os tradutores, né, a comissão de tradutores da NVI de 2023 foram felizes nesta tradução. Eu vejo aqui que é um texto realmente que se refere à descendência, né, e não especificamente ao único sujeito. Por isso, então, no meu ponto de vista, no caso, a partir da estrutura gramatical do texto, este texto aqui não transmite a ideia de um texto visto como proto-evangelho, né, aplicado à pessoa do Senhor Jesus, ou seja, como um texto profético. Mas eu vejo ele mais como uma descrição se referindo, no caso, à descendência, no caso, né, dos humanos, no caso.
Então, daí a partir de uma interpretação teológica, daí onde que, né, as pessoas normalmente ali têm aplicado a pessoa de Jesus. Então eu concluo aqui na minha fala que, a partir de uma perspectiva teológica, sim, beleza, pode aplicar tranquilamente. Mas gramaticalmente eu não vejo fundamentação, no caso, para aplicar como um texto proto-evangelho, como um texto profético, messiânico a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Então, no meu ponto de vista, aqui eu encerro, no caso, nesta fala, dizendo que eu gostei desta tradução da NVI, no caso, né? E acho que ficou bem show de bola, bem bacana. Então é isso, pessoal. Deus abençoe as vossas vidas e até um próximo vídeo.